Boa tarde. Estamos aqui com Bárbara Barbosa, bacharel em Direito e integrante do ANAJURE. Bárbara, é um prazer estar com você. Prazer é todo meu. Bárbara, para começar, eu gostaria de entender para você o que significa direita e esquerda. Direita e esquerda são expressões de espectros políticos. A esquerda, ela é uma expressão do socialismo, e o socialismo é uma ideologia política que tem por fim promover o comunismo. Na tese, eles propõem uma preocupação com o povo, políticas voltadas para o povo e para a coletividade. Não há uma valorização da iniciativa privada, porque tudo é de todos, na tese do socialismo. Na prática, há uma forte desigualdade em que o povo fica em igualdade de pobreza, e a desigualdade ela se constitui na oligarquia. Existe uma oligarquia de poder no socialismo, e essa oligarquia controla o povo. A oligarquia vive em boas condições em detrimento do trabalho do povo, através de políticas como o protecionismo, que é a desvalorização do mercado internacional, uma alta taxatividade de tributos. Nós temos muitos tributos hoje em nosso país, Brasil, e essas são expressões do socialismo que caracterizam a esquerda especificamente. A coletividade é só uma bandeira de marketing. O conservadorismo é uma expressão da direita, do espectro político de direita, em que há uma valorização do ser humano, a dignidade da pessoa humana é uma característica do conservadorismo, porque os conservadores eles têm uma ligação com a confissão de fé cristã. Os cristãos eles acreditam que Deus criou o homem, e uma vez que Deus criou o homem e criou a sua imagem e semelhança, esse homem ele precisa ser cuidado pelo Estado. A função do Estado, o fim último do Estado no conservadorismo é exatamente promover o bem comum para os homens. E ele vai fazer isso através da lei, através da estrutura de economia e mercado. Basicamente, eu entendo nesse sentido. Entendi. Interessante sua visão. Bárbara, ali após a ascensão do nazismo, que foi uma coisa constitucional, que foi uma coisa democrática, surgiu a necessidade de criar cortes para guardar a Constituição. Então surge as Supremas Cortes, Uma das primeiras foi da Áustria, com a Corte de Kelsen, A partir daí surgiu os tribunais constitucionais, que deveriam guardar a Constituição. No seu ver, como que essa corte que deveria guardar a Constituição se enquadra aqui no Brasil? Hoje, a nossa Suprema Corte, ela se desviou totalmente do seu fim último. A função da Suprema Corte, você pode entender qual é a função de quem aplica a lei, do guardião da lei, em Santo Tomás de Aquino, por exemplo. Santo Tomás vai dizer que o fim último da lei é ordenar, permitir, proibir e punir. E isso tudo gira em torno da promoção do bem comum. A lei ela vai ser sancionada pelo chefe da comunidade local, segundo Santo Tomás. Então, a função da Suprema Corte é garantir que essa lei ela seja cumprida nesta inclinação. Não adianta nós termos boas leis se elas não são devidamente cumpridas pelos profissionais responsáveis por isso. E essa é a nossa situação, essa é a situação da nossa Suprema Corte hoje, que é o conhecido ativismo judicial. A nossa Suprema Corte hoje, em quesitos sociais, em quesitos econômicos, em quesitos de iniciativa privada, como a educação domiciliar, ela não tem ido de acordo com o nosso molde legal, e no que é de responsabilidade dela promover o entendimento para os outros tribunais, ela tem sido bastante negligente, porque apesar de haver uma separação das esferas de poder executivo, legislativo e judiciário, existem alguns pontos de contato entre eles, e um ponto de contato essencial entre todas essas esferas é o povo. Então falta essa ligação e falta uma prática correta do seu fim último. A nossa Suprema Corte hoje está nessa situação. Você falou na separação dos poderes, de Montesquieu, Bárbara, eu vejo muito o poder mutacional, Por exemplo, o casamento gay. O casamento gay perdeu no Congresso, tanto na Câmara como no Senado, não foi aprovado. E o Congresso são eleitos pelo povo, certo?
que aconteceu? A esquerda, ao perder do Congresso, subiu ao STF e o STF sancionou o casamento gay, certo? Como você enxerga esse poder mutacional? Ele é benevolente, malevolente? Como que faria esse poder mutacional? Como parar esse ativismo judicial? Então, o grande problema no que concerne a esse tema especificamente é quando o nosso judiciário ele impõe, não só para os líderes religiosos que realizam o casamento, como também para juízes que têm um perfil mais conservador, né? Quando a nossa Suprema Corte ela impõe para essas duas figuras essenciais que se realize o casamento. Se o juiz, como um guardião da lei, ele não tem nenhum problema em realizar o casamento, eu acredito que essa liberdade tem que ser garantida. Isso faz parte, né, da liberdade de expressão dentro da democracia. Mas qual é o grande problema? É que existe um entendimento no CNJ que fala que se o juiz ele não quiser realizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, né, que ele não quiser realizar essa união, esse juiz ele vai sofrer um processo disciplinar. Essa imposição é que é o problema e que é uma característica de governos de esquerda, né? É usar da lei como um meio de imposição ao povo. O povo ele é a maioria e as elites de poder são uma minoria, mas essa minoria ela se utiliza, né, do judiciário também para impor o seu entendimento. Então, isso está muito ligado também à questão de ser civilizado. Se eu sou civilizado, eu não vou querer impor a minha visão para outra pessoa. A maioria da sociedade brasileira ela é conservadora, né? Ela é adepta de confissões de fé cristãs. Então, haver essa reprovação a esse tipo de união, nós estamos fazendo uso da nossa liberdade. Assim como nós vamos lutar para garantir que as pessoas que queiram casar, que casem, contanto que não ultrapasse o nosso direito de ser contra. Agora, Bárbara, os juízes, a Suprema Corte, inclusive, ela é a guardiã da Constituição. Então ela encontra todo o seu respaldo na Constituição, no caso de 88, né? E no caso, quem foi chamado para a Assembleia Constituinte de 88 foram as mesmas pessoas que foram extraditadas durante o regime militar. Sim. No caso, como que a gente iria separar as coisas se a própria Constituição já está contaminada por esse verme de esquerda? Então, o apóstolo São Paulo ele fala que nós devemos ouvir de tudo, reter o que é bom. Existem coisas em nossa Constituição, no meu ponto de vista, que nós podemos reter de positivo, como os nossos direitos e garantias fundamentais, que nascem exatamente da confissão de fé cristã. Mas existem pontos específicos, né, mais especificamente a questão do Pacto Federativo, que é o maior problema. Um instrumento legal sendo imposto para todos os estados. Né? Então, a essência da nossa Constituição, de fato, ela é danosa, mas nós podemos reter o que é bom na legislação e o que não for positivo precisa ser alterado. Aí a gente vai entrar na questão do poder de reforma. Existem coisas que são limitadas, o poder de reforma ele não é amplo, ele é limitado. Então, o que nós precisamos fazer? Nós temos que fazer uso do legislativo para quebrar essa supremacia das elites que estão com o poder de reforma nas mãos, e esse poder de reforma ele tem que conversar com o povo de fato. Tanto é que no preâmbulo da nossa Constituição está o nome de Deus, e isso representa a confissão de fé do povo que queria uma mudança naquele momento. Esse é um dos pontos que a gente pode reter de bom na nossa Constituição, além dos direitos e garantias fundamentais. Então, nós precisamos estabelecer uma ligação entre construção legal e o povo e dar mais autonomia para os estados e municípios. Isso consequentemente, vai reverberar de forma muito positiva, mas é um desafio, porque primeiro a gente precisa renovar o nosso Congresso no mínimo numa escala de 80%. A gente conseguiu renovar em 50%. Nós aqui de Pernambuco, a nossa renovação foi ínfima, muito pequena. Então a gente precisa primeiro fazer uma asepsia e tendo deputados e senadores que garantam essa mudança legal, nós vamos poder pressionar para que haja alterações pontuais na nossa Constituição. Há uma predominância muito grande de algumas determinações legais de um perfil mais socialista.
além de uma extensa carga tributária, né, que ela nasce exatamente na Constituição e reverbera no Código Tributário Nacional, essa questão dos estados estarem submetidos à União, isso tira a peculiaridade de cada estado, né? Então essa dinamicidade falta muito, essa dinamicidade ela gera emprego, gera renda e dá a liberdade de fato, né? A gente não pode confundir liberdade com libertinagem, né? E o bom uso da liberdade, ele nasce exatamente nessa questão, né? Não é da uma ausência de Estado, né? O Estado ele tem uma função a cumprir, e uma das funções do Estado é garantir a liberdade e regular no que for devidamente necessário. O excesso de regulação resulta no que nós temos hoje, né? Um Estado que diz o que você vai aprender na escola, quanto você vai pagar, que come quase metade do seu salário, que até distorce, né, alguns conceitos básicos de confissão de fé religiosa nas escolas, universidades. Então, o resultado, né, desse trabalho através da lei é o que temos hoje, e o que nós precisamos fazer ainda vai levar muito tempo. Mas é basicamente isso, muda quando a gente entra no poder legislativo. No caso, seria um federalismo mais acentuado, não é isso? Seria uma redução do pacto federativo, dando mais autonomia aos estados, né? Não perderíamos a soberania nacional, né, que é essencial, mas seria algo mais dinâmico. Então, Bárbara, ao olhar esse ponto de vista, me parece muito uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que pede uma soberania, também dá margem, por exemplo, como posso dizer, o legislativo e o executivo serem maus com essa soberania. Por exemplo, você levantou o ponto aí que a gente não alterou quase os nossos deputados e o nosso governador, né? Sim. Então, imagine, por exemplo, um Congresso todo de esquerda. A gente sofria mais ainda, mais tributos ainda do que a gente já paga. Tá entendendo? Como que você enxerga isso? O ponto que tu estás levantando é a questão do direito de secessão, né? Pernambuco se separar dos outros estados e se fundar como um único país, né? Nós temos hoje pernambucanos que propõem isso, que são adeptos dessa ideia. Pernambuco é o meu país. É por isso que, quando eu falo de dar mais autonomia aos estados, mas eu também falo de haver um pacto federativo mínimo. Ele vai garantir que continue havendo essa conexão. Existem pessoas que têm um perfil mais libertário, que acreditam que esse direito de secessão, de se separar, deve ser garantido. Eu não sou adepta dessa ideia, né? Deve haver uma capa de ligação mínima da União em relação aos estados e municípios. Por isso que o Pacto Federativo tem que ser mínimo, para garantir que não haja excessos como esse. Aqui em Pernambuco, o nosso trabalho é maior. Qual é a nossa situação hoje? Pessoas são presas a uma ideia de assistencialismo equivocado. Essas pessoas que vivem em condição de pobreza e extrema pobreza, elas recebem migalhas do Estado, né, que na nossa Constituição hoje existem os programas de assistência social, que o Estado tem o dever de garantir saúde e educação para aqueles que mais precisam. Só que, como nós pagamos uma alta carga tributária, esses programas de assistência social eles não retornam para a gente da forma que está lá na lei. É aquele paradoxo entre tese e realidade, né, característico do socialismo. Então, os programas de assistência social devem existir, mas eles precisam ser devidamente aplicados. Como isso funcionaria, na minha perspectiva? Uma redução da carga tributária, não é extinção. Os impostos eles devem existir para custear esses programas, porque existem pessoas pobres que de fato precisam. A função do Estado vai ser uma ponte para que essas pessoas cheguem na independência financeira e não numa dependência, não num círculo vicioso. Então a gente primeiro precisa reconscientizar a nossa população aqui a nível regional, mudar o nosso legislativo, e assim a gente não vai ficar sob esse risco iminente, né? Voltando à pergunta que você fez, a secessão, no meu ponto de vista, ela não é saudável, porque deixa algumas regiões em perigo, de fato, né? Por isso que o Pacto Federativo tem que ser mínimo. E o que fazer, aqui em Pernambuco eu acabei respondendo uma outra coisa que você nem perguntou, mas eu acho essencial nós falarmos sobre isso também, é trabalhar com reconscientização e renovação no legislativo. Agora, Bárbara, entrando já por esse ponto dos tributos,
você falou que é uma característica muito da esquerda majorar os tributos, certo? No caso, no ano de 2017, Paulo Câmara estava gastando por dia R$5.000 no almoço, certo? E isso vinha dos nossos tributos, que a gente paga ICMS, parte do IPVA. Nessa mesma perspectiva, você acha que o tributo ele está sendo mal usado ou o tributo ele não deveria ser tão pesado assim? Então, os dois pontos na verdade. Os princípios básicos da administração pública são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A questão da transparência e boa governança são urgências a nível nacional e a nível regional também. Então, no nosso governo, a nível local, nós precisamos aplicar políticas de transparência e boa governança. E a questão tributária tem que ser alterada a nível nacional. Deve haver uma redução da carga tributária. Isso, consequentemente, vai diminuir os programas de assistência social, mas, havendo a redução, o pernambucano, o brasileiro, ele vai ter mais domínio sobre o seu dinheiro e ele vai poder investir naquilo que, de fato, ele quer. Por isso que, além da redução da carga tributária, da transparência do governo, nós precisamos de uma abertura de mercado. Havendo uma desburocratização, que hoje o excesso de burocratização, principalmente aqui em Pernambuco, um exemplo claro das empresas de ônibus, há um monopólio estatal das empresas de ônibus, então assim, precisa haver uma desburocratização porque abre uma licitação para consórcio de transporte e nenhuma empresa de fora se interessa em vir para cá, porque é muita burocracia. E o fim dessa burocratização é exatamente esse, é desestimular os empresários de fora ou empresários que querem investir aqui, é desestimular esses empresários e manter o poder do transporte público, por exemplo, na mão de poucos. Então é uma mudança conjunta. Redução da carga tributária, transparência no governo e abertura de mercado. Havendo a desburocratização, nós vamos ter acesso a serviços melhores e mais baratos. Então, esses três pontos precisam andar de forma conjunta, principalmente aqui em Pernambuco. Mas, Bárbara, falando em direito, não tem como a gente fugir da Constituição. Tudo é como quase um keynesciano, Tudo remete à suprema norma, Sim. Então, veja, se você fala em desburocratização, a gente teria que também rever a Constituição, Porque, assim, a nossa Constituição é uma das maiores do mundo, Sim. Ela tem para mais de 200 artigos. Exato. Inclusive, tem coisa até demais que sonha-se um dia se é possível ou não. Por exemplo, todo brasileiro tem direito à moradia, Isso acaba reverberando aquilo que você falou, Só fica no direito, Sim. Então, essa desburocratização teria que partir de um princípio, de um começo. Você acha que tem que começar pela Constituição, tem que começar pela lei ordinária? Por onde você acha que tem que chegar? Por ser a nossa carta maior, seria o adequado que houvesse uma reforma, e que começasse exatamente na Constituição. Por quê? A livre iniciativa, ela está na Constituição. Só que eles tentam mesclar a livre iniciativa com o socialismo, quando na verdade são visões incompatíveis. O socialismo, ele fala da coletividade, ele limita o mercado, ele aplica impostos, e a livre iniciativa é contrária a tudo isso. A abertura de mercado para gerar emprego, gerar renda, e pessoas que sejam vocacionadas, elas vão ter condições de crescer naquilo ao qual elas foram vocacionadas. Não são visões incompatíveis. Na nossa Constituição hoje, eles tentam casar as duas visões, o que é empiricamente impossível. Então, há espaço na nossa Constituição para que haja essas mudanças, mas tem que ser uma mudança conjunta. Por isso que eu falo tanto dessa questão de haver uma renovação do nosso legislativo, porque vai ser exatamente através de projetos de lei pontuais que a gente vai começar a mudança, e então isso vai chegar na Corte Maior, havendo uma unidade de entendimento a nível regional de forma conjunta, vai se chegar numa iniciativa para haver uma reforma na nossa Constituição, não se limitando à questão das cláusulas rígidas, as cláusulas pétreas que não podem ser mudadas. Nós precisamos de um mecanismo legal para quebrar isso, não só porque a nossa Constituição ela é enorme, mas porque existem alguns pontos, como a questão da visão econômica, que precisam ser mudados, e eles ficaram com uma capa de proteção.
É quando, na verdade, isso não atende aos interesses da população. Nós precisamos de uma legislação que viabilize a nossa economia, né? E a Constituição ela pode sim ser um meio para isso. Eu acredito que seria o mais adequado. Entendi. Então começaria pela Constituição, né? Exato. Pelo que você começou a falar também aí, acredito que você defende que tem que ser uma reforma pelo poder constituinte e derivado, não é isso? De fato. Perfeito. Ô Bárbara, outro ponto. A nossa Suprema Corte, ela é judicial. O que acontece? Quem guarda são os juízes indicados pelo presidente, correto? Sim. Sabemos que existem outros modelos, por exemplo, político, onde ex-presidente tem um terço das cadeias. Você enxerga que seria o melhor modelo? Seria um jurídico? Seria um misto? Qual seria o melhor modelo para resguardar essa Constituição? Então, essa sistemática da Suprema Corte, eu acho que manter essa questão da indicação política poderia ser bom se houvesse critérios de avaliação. Primeiro, quando formos eleger um presidente, esse presidente tem que ter um perfil que case com os anseios sociais e, consequentemente, esse presidente ele vai ter capacidade de escolher por mérito, por currículo e por experiência. A questão da soberania popular poderia entrar também em parte. Eu acho que seria muito, muito interessante haver um sistema de votação para a escolha dos nossos representantes da Suprema Corte. Eu sou muito adepta dessa ideia também. Hoje que nós fomos mais despertados, com um senso crítico e político mais conservador, com aquela questão da onda de Olavo de Carvalho, Edmund Burke e outras figuras essenciais para a nossa formação de pensamento conservador, hoje acredito que estamos mais aptos para escolher, a nível nacional. Também eu defendo a ideia dos 50%. 50% ser responsabilidade da escolha popular e 50% ser indicação do presidente, porque ambas as coisas vão depender da escolha popular, uma direta e a outra indiretamente. Mas no caso, Bárbara, veja, a Suprema Corte, ela é um cargo altamente técnico, certo? E assim, um cargo altamente técnico pressupõe um domínio da norma, certo? Sim. Então, nesse caso, seria um pouco diferente do presidente, só exige que ele seja brasileiro, correto? Então, essa eleição ao qual você defende seria para advogados, juízes, qualquer brasileiro? Quais seriam os critérios para a eleição da Suprema, para guardar a Suprema Corte? Então, eu acredito que deveriam ser escolhidas pessoas da área do direito, sim, advogados com um determinado período de experiência, isso é essencial. Porque o exemplo que nós temos hoje de advogados que são verdadeiras frutinhas verdes é o ministro Dias Toffoli. Pessoas muito mais preparadas na área jurídica para estar no lugar dele, que poderiam ser indicadas, e ele foi indicado simplesmente por questão de simpatia política. Então, pessoas dentro do direito seria um requisito primário. Requisito secundário seria, no mínimo, 30 anos de experiência dentro da área jurídica, quer como advogado, quer como uma figura pública, um juiz ou um procurador, um promotor de justiça. E um terceiro ponto, que isso ia depender de fato do nosso presidente, seria as concepções políticas daquela figura. Isso seria essencial, do meu ponto de vista. Bárbara, a gente estava falando muito de norma, de como reformar nossa Constituição, mas alguma coisa, tem um fato que me chama muita atenção, que é ali mais pro lado do norte, que é o conflito de cultura, que também acaba por resultar em um conflito de normas. Sim. Que são os imigrantes ali que estão vindo da Venezuela, os refugiados. No caso, Bárbara, como que se daria esse conflito de normas? Porque são duas nações, que possuem costumes diferentes, que colidem. Por exemplo, os colombianos costumam mascar folha de coca, e aqui no Brasil o entorpecente é crime, não é? Como que se daria esse conflito, esse apaziguamento de normas dentro do Brasil? Então, isso é uma questão que envolve direito internacional,
e envolve também a soberania nacional. A nível internacional, eu acredito que sim, os países eles podem fornecer ajuda humanitária, mas isso deve haver um limite. A soberania nacional ela não pode se macular em detrimento da ajuda humanitária. Nada em excesso dá certo. Nós vamos garantir a ajuda humanitária de acordo com um certo limite e exigindo que haja observância legal. Em nosso Código Penal, por exemplo, existe a figura do erro de proibição e do erro de tipo. O erro de proibição é quando a pessoa inocentemente não sabe que há uma determinação legal que constitui aquilo como crime, e a pessoa ela vai ser absolvida, a depender da situação. O erro de proibição, nessa questão de refugiados, não é saudável que seja aplicado. E entendendo hoje os nossos governos de esquerda, como eles funcionam, como os nossos governos de esquerda funcionam, eles fariam de tudo para até alargar essa determinação penal, para que houvesse a flexibilização, depois o entendimento pacífico, depois a legalização de algo que é considerado como crime. A gente tem que trabalhar com essa postura de preventiva. Então, eu entendo que a ajuda humanitária deve ser oferecida, nós não podemos negar isso, mas havendo limites e valorizando a soberania nacional, sem comprometer a nossa identidade, valorizando os princípios legais saudáveis que nós herdamos da tradição cristã, porque isso beneficia a todos, beneficia até quem não concorda com a nossa visão religiosa. A liberdade de expressão, liberdade de crença, elas nascem exatamente da tradição cristã. Então, o que nós temos de bom hoje, no nosso arcabouço legal, nasce da confissão de fé cristã, e nós não podemos permitir que isso seja perdido em prol de uma suposta solidariedade. Nós vamos fornecer os meios para isso, até porque há uma questão também que envolve a abertura de mercado a nível internacional. O protecionismo limita essa abertura de mercado sob a ideia de que tem que valorizar a indústria nacional daqui. E existem muitos empresários a nível internacional com boas ideias que querem investir aqui no Brasil, que geraria mais emprego, que geraria mais renda, mas graças a essa questão protecionista nós somos limitados de desfrutar de bons serviços a nível internacional. Então, essa questão de receber pessoas de fora não é só bom para a economia, mas nós vamos estar exercitando uma solidariedade, mas sem exceder os limites legais. Nós precisamos de uma reforma legislativa, sim, tapar as brechas, dar mais flexibilidade para o cidadão de bem, e exercer a solidariedade não de uma forma imposta. Com a lei de imigração hoje mesmo, viabilizou-se o processo de imigração, mas há limitações bem claras ali. O Estado ele tem que exercer esse poder de fiscalização e limitação. Não adianta ele estar só na lei e não ser devidamente praticado. A norma penal ela tem que funcionar também para quem vem de fora e tenta ferir a soberania nacional. Então a gente tem que estar consciente desses pontos, nesse quesito aí de direito internacional. Bárbara, foi um imenso prazer tê-la aqui conosco. Gostaria de fazer alguma consideração final? Eu queria agradecer pela oportunidade. Esse canal ele está inaugurando um período muito saudável para a nossa política brasileira. Esse trabalho de promover conscientização para o homem comum. Esse é o nosso maior desafio hoje. Não adianta eu ser engajado nas redes sociais e não cuidar das outras pessoas, da forma como as outras pessoas pensam. E esse canal ele tem se proposto a fazer isso. É uma alegria muito grande para mim poder estar aqui conversando com vocês. E estamos aí para o que precisar. Muito obrigado. Muito obrigada. E você aí, comenta o que achou, compartilhe, avante cavalaria.